Vamos lá, depois de 10 dias, simular a reta final do Campeonato Brasileiro? É reta final, filho. É reta final. Faltam 4 rodadas. Para alguns times, 5. Para 4 times faltam 5 rodadas. Para 16 times faltam 4 rodadas. Tem 2 times que já estão rebaixados. Tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times com chances matemáticas de serem rebaixados. Tem mais 4 times com chances matemáticas de serem campeões. 5 times com chances matemáticas de serem campeões. Mas na prática, tem 3 times ali brigando pelo título. O Fortaleza, se não ganhar amanhã, já dá adeus, fica só 2 brigando pelo título. E tem ali, mano, vamos colocar aí 9 times brigando contra o rebaixamento. Ou melhor, 2 já caíram. 7 times brigando pelas 2 vagas que faltam da zona do rebaixamento. Mas vamos lá. Fluminense e Fortaleza. Fluminense muito forte dentro de casa. Aliás, dentro de casa é o que tem sustentado o Fluminense nessa fase ruim, porque o Fluminense tem conseguido pontuar mesmo com todas as adversidades. Porém, o Fortaleza está vivendo o melhor ano da sua história em relação ao Campeonato Brasileiro. E ele está vivo na briga pelo título, ainda mais depois de uma noite que o líder do campeonato deixou 2 pontos pelo caminho. Se o Fortaleza vence amanhã, ele vai a 66 pontos e fica 3 do líder. Então, sabendo disso, eu iria colocar que o Fluminense vai ganhar e eu não vou colocar que o Fluminense vai ganhar porque o Fortaleza vai ter toda a gana do mundo para estar vencendo esse jogo. Então, vou colocar aqui a favor do Fluminense, fator casa e o retrospecto positivo. E vou botar a favor do Fortaleza, que faz uma temporada melhor e que está brigando pelo título. Vou botar um empatezinho aqui. 1 pontinho para cada, um resultado que não agrada tanto o Fluminense e também não agrada tanto o Fortaleza, tá? O Vasco já ganhou do Internacional esse ano em pleno Beira-Rio. Porém, o Internacional vem numa fase que é uma das melhores do Brasil. Se você for avaliar os 20 times da Série A, o Internacional talvez seja um dos que está jogando mais futebol. Tá voando. E o Vasco, em contrapartida, não tá tão bem, não vem performando, não tem conseguido fazer os resultados. Eu não acho que vai ter um ano difícil, tá? Não acho que vai ter um ano, cara, de muito nervosismo lá no final do campeonato, porque o Vasco ainda enfrenta alguns resultados que eu acho que ele vai fazer os pontos em casa. Agora, tem que ver quantos empates tiveram para ver se eu posso colocar empate. Eu acho que eu não posso colocar empate pela nossa regra, porque já tem 1 empate, 2 empates, 3 empates e 4 empates. E o nosso máximo são 4 por rodada. Vou fazer o que eu sempre faço. Eu vou fazer um cenário negativo pro Vasco, que os vascaínos ficam putos comigo, me xingam. Você não é Vasco? Eu faço o cenário negativo aqui. A gente avalia o pior cenário. E aí, se alguma coisa sair do que a gente tá planejando, a gente agradece a Deus, festa na barreira e a gente comemora. Eu ia colocar um empate aqui, mas vou colocar então vitória do Inter. Dito isso, já afirmo aqui, o Vasco não cai na simulação que eu vou fazer de jeito nenhum. Na próxima rodada, que tem data já, né? Aqui tá sem data, mas tem data já. Esses jogos vão acontecer no sábado e no domingo. Caralho, tem 3 jogos depois, mas tem... Tá, vamos lá. São 4 jogos sábado e 3 jogos no domingo. Cara, é vitória do Internacional sobre o Bragantino. Pô, o Bahia vence uma. O Botafogo vence o Vitória em casa. O São Paulo vence o Galo. O Palmeiras vence o Atlético Goianiense. O Fluminense vence o Criciúma. O Corinthians vence o Vasco. Um empate aqui. O Juventude vence o Cuiabá. E um empate aqui. Quantos empates que tiveram? 2. Suave, né? Meu São Paulo não ganha do Galo nunca. Será, mano? Pô, tô achando esse time do Galo no Brasileiro mal das pernas, cara. Mal das pernas. Cravou essa rodada, irmão? Eu tava pensando em botar a vitória do Fortaleza sobre o Flamengo. Mas, pô, eu acho que o empate também não tem nada de absurdo, né? Botafogo desfalcado pra... Pô, mano, o foda é que eu acho que se é um jogo difícil pro Botafogo, os desfalques poderiam fazer diferença.
Mas, pô, mano, é contra o Vitória no tapetinho. Eu acho que o Botafogo vence, tá ligado? Pô, eu acho que o Botafogo vence, mano. Sem Depay, o Corinthians não vence. Não, é sem o Memphis, é sem o Yuri Alberto também, né? É sem os dois. O foda é que o Vasco joga amanhã, então a gente não sabe quem o Vasco vai estar sem, entendeu? Yuri joga? Ele não tinha saído lesionado hoje? Parada, mano. Achei que ele ia ficar de fora, mano. Pô, e ele tá bem pra... Sentiu uma contratura, nada demais. Não, que ele se recupere, mano. Que ele fique super bem, mas que o Corinthians prefira preservar ele no jogo contra o Vasco. E coloque um atacante do Sub-12 pra jogar. Tá ligado? Mas, enfim, pelo que vocês falaram aí, deve jogar. Beleza. Aí chegando a 36ª rodada... Cara, tá difícil achar ponto pros times de baixo aqui, hein, mano. Cara, eu botei o São Paulo vencendo. Eu vou botar o Grêmio vencendo uma em casa. Botar o Galo vencendo uma. Quando é esse jogo da 36ª rodada? 26? A Libertadores é que dia? 30? Galo joga de time reserva esse jogo aqui, né? Pô, vou botar um empate aqui, mano. Botar o Juventude buscando um pontinho. 4 dias antes? Não vai botar o time titular, não. Não vou botar o Juventude vencendo, não. Vou botar um empate. Vitória do Vasco. Vitória do Cap. Cara, eu vou botar a vitória do Bahia contra essa merda do Cuiabá. Só podemos colocar mais 3 empates. Cara, eu tô batendo nessa tecla aqui tem muito tempo. Se o jogo mudar de data, eu coloco a empate. Se o jogo fosse essa data mesmo, e pelo visto vai ser essa data mesmo, eu vou colocar a vitória do Palmeiras. Agora, o Botafogo fez uma reclamação sobre a data desse jogo, não fez? Só tem essa data? É complicado, viado. 4 dias antes da final da Libertadores. E, pô, é difícil o Botafogo meter o time titular e o Galo poupar o time todo. Cara, eu vou botar uma vitória do Fortaleza em pleno Barradão. Eu posso botar empate em todos até agora. Só que, pô, mano, será que o Corinthians vai engatar 10 vitórias consecutivas? Me pega um pouco, mano. Qual foi o último time que botou 10 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro? Você duvidava que engatasse 5 e engatou perfeitamente. Mas aí, ô, Daniel, tá sendo engenheiro de obra pronta. Tem muita coisa que eu duvidei aqui que não aconteceu, pô. Tá ligado? Agora, pô, tu ganhar 5 seguidas é uma coisa, tu ganhar 10 seguidas é outra. Pode? Pode. Mas, difícil, viado. Complicado, mano. Eu vou botar o empate do Bragantino, porque esse time só empata. Todo jogo do Bragantino é empate. O Bragantino vai cair, né, mano? Que parada, hein? Valeu, Central do Braga. Tá mamando aí ou pode falar? 2 empates. Eu posso colocar empate nos dois, só que eu tendo a colocar uma vitória do Corinthians. Mesmo com a sequência, entendeu? E, mano, ô rapaziada, para de tratar futebol como matemática simples também. Ai, Flamengo ganha. Quase ganhamos lá. Dá de maluco, não. O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? O Vasco ganhou do Inter no Beira-Rio e vocês estão pedindo pra eu colocar 5-0 o Inter aqui. Aí ninguém usa essa regra. Ninguém usa essa regra. De primeiro turno pra segundo turno, de mudança, de que cada jogo é um jogo. Essa regra aí só serve pra beneficiar o time de vocês. Com Vasco, foda-se. Ah, tá de brincadeira também, cara. O vagabundo brinca muito. Tá, eu vou sustentar o empate aqui e eu vou botar a vitória do Corinthians mesmo, mano. Agora, é que é foda, porque, pô, tu bate o olho em todos os jogos do Corinthians e você fala, pô, o Corinthians é favorito, Corinthians é favorito, Corinthians é favorito. Mas eu não acredito que vai vencer 10 jogos seguidos. Já tá numa sequência de 5. Aí na simulação já foi pra 6, 7. E antes dessa sequência de 7 vitórias, teve um empate. Então já são 8 jogos sem perder. Que bizarrice. Aí eu vou fazer o que com Corinthians e Bahia? O que eu vou fazer com Corinthians e Bahia? Que dia é esse Vasco e Galo? 4/12, vitória do Vasco. E Fluminense e Cuiabá, vitória do Fluminense. Atlético Paranaense vence o Bragantino. Flamengo vence o Criciúma. Fortaleza vence o Atlético Goianiense. São Paulo vence o Juventude. Botar um tropeço em cada um dos de cima? Ou vocês acham que tem algum bagulho muito absurdo aqui? No Palmeiras não ganhar do Cruzeiro fora e no Botafogo não ganhar do Inter fora. Vocês acham que tem algo muito absurdo aqui? Ou é suave? Suave, né? Tipo, tu pode achar que algum ganha, outro perde e tal, mas não é absurdo isso aqui. São resultados suave, tranquilo, tá? A gente pode colocar empate nos dois, mas eu não vou colocar empate não, cara. Eu tô colocando o Grêmio com 4 pontos em 2 jogos, o time do Grêmio não é tudo isso. Eu vou botar o Vitória vencendo em casa no Barradão, e aqui eu vou botar o Corinthians empatando uma. Ah, você odeia o Corinthians, beleza. Na simulação o Corinthians deve estar em primeiro. Última rodada, 38ª. Vitória do Bahia sobre o Atlético Goianiense. Vitória do que bota fofo em São Paulo. No São Paulo, contra o São Paulo. Uma vitória do Flamengo. Uma vitória do Galo.
Vitória do Palmeiras. Botar o Inter perdendo uma. E aí, meus amigos? E aí, meus amigos? Como é que faz? Vou botar o Vasco ganhando. Vasco ganhando o Cuiabá. Cuiabá já rebaixado. O Criciúma perdeu todos os jogos na simulação. O Bragantino perdeu quase todos. Perdeu 2 e empatou 1. Aqui a gente já sabe quais times caíram, né? Na nossa simulação. Já sabemos quais times caíram. Lembrando, a simulação não acaba quando acaba a 38ª rodada. Aqui na live a gente, não sei se tem alguém que é novo na live, a gente sempre olha a tabela e vê se tem algo que a gente entra em um consenso e fala, pô, esse time aqui ficou muito desproporcional. Se ficar algo muito desproporcional, a gente olha a tabela de novo e faz uns ajustes para aí sim terminar a simulação completa, assim, entendeu? Mas eu não sei se chega a ter algum absurdo, não. Eu vou botar o Bragantino ganhando uma. Eu acho que se a gente mudar algo no Criciúma, vai ser o Criciúma ganhando alguma em casa. Botar o Juventude pontuando 3 pontos em casa. Eu acho que a gente foi absurdo com o Cruzeiro. O Cruzeiro não ganhou nenhuma. Eu vou botar o Cruzeiro vencendo o Grêmio. Botar o Cruzeiro vencendo o Grêmio. Só que aqui, mano, eu não sei, mano. Grêmio vence. Empate. Grêmio. Corinthians. O Corinthians não joga nada. Não. O Grêmio não joga nada. O Corinthians não perde. Empate. Grêmio ganha. 2007. Vingança. Grêmio morreu. Grêmio ganha. Tá com um empate na rodada? Não tá com nenhum empate? Vou botar o empate da rodada aqui. Vamos ver como é que fica. E aí, se a gente achar que foi absurdo com alguém, a gente ajusta. Cara, vamos lá. Tá. Corinthians parte de cima da tabela. E o Atlético Goianiense em último. Cruzeiro e Cuiabá. Cruzeiro e Cuiabá. Agora começa a loucura. Pô, mano, eu acho que o Criciúma que a gente zaralhou, mano. Os caras estão com 4 derrotas, pô. O Criciúma tá terminando o campeonato com 37 pontos. Ele vai ser o próximo ali, ó. Porra, 37. Ele vai fazer ponto até o final, entendeu? Eu acho que aqui talvez já esteja o primeiro absurdo. O Criciúma. Tá ligado? Mas vamos olhar. Agora, a gente pensa absurdo também, só que vamos olhar legal. Vem comigo no raciocínio. É absurdo o Criciúma perder pro Fluminense fora? Não, né? Suave. Não, tu pode achar que empata, tu pode achar que vence, mas não é um resultado absurdo. Resultado, aliás, o Fluminense vai despontar e acredita em todas as casas de aposta como favorito nesse jogo, correto? É absurdo o Criciúma perder pro Corinthians? A maioria achou que não. Alguns estão falando empate. Pô, mas se a gente for colocar empate, eu vou ter que acabar botando uma vitória do Corinthians em algum outro jogo. Eu posso colocar uma vitória do Corinthians contra o Bahia e um empate contra o Criciúma. Vocês acham que fica melhor? Empata lá no Heriberto Rios fora de casa e ganha do Bahia dentro da Arena Corinthians. Vocês preferem assim? Tá, beleza. Então aí a gente bota o Criciúma empatando com o Corinthians, menos absurdo ainda, perdendo pro Flamengo, 0 absurdo, e perdendo pro Bragantino, só que fora. O Bragantino precisando vencer e o Criciúma precisando vencer. Um jogo que tudo pode acontecer. Pô, eu não achei que... Tipo, é louco você pensar que um time que começou a simulação com 37 vai terminar com 38. Mas, gente, a gente tá lidando com um final de campeonato, faltam 4 rodadas apenas, e o Criciúma, cara, tem uma tabela dificílima, tá ligado? Tem uma tabela dificílima. Extremamente complicada a tabela do Criciúma. Mas extremamente, entendeu? O Criciúma tinha que ter feito a parte dele contra o Vitória hoje, que perdeu em casa. Cruzeiro, Internacional era difícil pra... Contra o São Paulo, que empatou. Então, complicado, entendeu? É complicado, mano. Mas vamos lá, eu vou torcer pro Criciúma não cair. Mas, olhando aqui, eu acho que a gente nem fez nada absurdo, não. Porque a tabela deles realmente é muito difícil mesmo, tá ligado? A chance deles é aprontar contra... Moleque, se ele apronta contra o Fluminense, rapaz... Se ele apronta contra o Fluminense... Mas vamos lá. E fechando aqui a zona de rebaixamento... Rapaz... Bragantino com 41 pontos. Ou seja, com 42... Na nossa simulação... Você conseguiria escapar. Tá ligado? No limite do limite do limite. Tá cortada a tela? Peraí. No limite do limite do limite. Mas você conseguiria escapar. Tá ligado? Conseguiria escapar. Com 41. Beleza. Vamos ver quem passou mais perrengue nessa reta final de Brasileiro, mas não caiu. Caralho. Ah, mas não foi tanto perrengue assim, não. O Fluminense abriu 3 pontos. Agora, entra naquela situação lá, né? Porque, olha a loucura. O que um resultado pode fazer. Olha o que um resultado pode fazer.
Ah, não, o Fluminense ficaria porque ele tem uma vitória a mais. Ah, mano, é muito difícil o Fluminense cair. É muito difícil o Fluminense cair. Muito difícil o Fluminense cair. Muito, 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 muito. E aí depois vem como? Grêmio, Vitória, Juventude, a tabela fecha. Moleque, olha isso. Com Palmeiras campeão, Botafogo em segundo, Fortaleza em terceiro, Flamengo em quarto, Internacional em quinto e o São Paulo em sexto. Que é isso? Agora vamos lá. Vamos fazer aquela análise. O que vocês acham que a gente fez de muito absurdo aqui? Que a gente poderia mudar, na visão dos senhores? O Vasco? Deixa eu ver o Vasco. Ele tá muito bem ou que ele tá muito mal? Que ele tá muito bem? Ó, eu botei o Vasco perdendo em casa amanhã, perdendo fora pro Corinthians, aí vencendo o Atlético Goianiense, rebaixado, vencendo o Galo. Esse jogo aqui é 4 dias depois da final da Libertadores, e vencendo o Cuiabá rebaixado também. Pô, suave, pô. Acharam muito absurdo isso aqui? Suave, suave, pô. Mas não é o resultado do Vasco, sim, dos outros? Do Cruzeiro? Vamos ver o Cruzeiro. Cruzeiro vence o Grêmio, ok. Empata com o Braga fora. Suave, Campeonato Brasileiro. Pô, empatezinho fora de casa acontece frequente. Empata com o Palmeiras em casa, que eu coloquei. É um jogo que pode até perder. E perde pro Juventude fora. E o Cruzeiro que tem uma final de Sul-Americana por jogar. Que é o foco do Cruzeiro, né? Vencer a Sul-Americana. O Cruzeiro ainda pode ser campeão de um título nesse ano. Absurdo demais o Corinthians em 10º. O time tá embalado e quer pegar pré-liberta. Só vai pegar adversário decisivo. Pega G7 fácil. Pô, Pegazinho, eu já vou começar discordando de você que fácil eu não acho que vai ser. Pra ele pegar G7, ele tem que ganhar quase todos os jogos. Na simulação que a gente fez, ele ganhou um, empatou outro, ganhou outro. Cara, ele jogou 4 jogos, ganhou 2, empatou 2. Não perdeu nenhum. Então, cara, se ele jogar 4 jogos, vencer 3 e empatar 1, ele ainda não pega G7. Então, pô, você falar fácil, eu já acho loucura. Porque o cenário que você tá falando de G7, ele teria que ganhar os 4 jogos. Ele teria que ganhar todos os jogos. E emendar uma sequência de 9 vitórias consecutivas. Pode acontecer? Pode. É futebol. Mas você falar muito fácil? Não, eu tenho a sensação que se o campeonato tivesse começado... tivesse, sei lá, mais 10 rodadas... A rapaziada ia tá puta aqui porque eu não tô colocando o Corinthians campeão, pô. Tá ligado? A sensação que eu tenho é essa. Sei que não são todos corintianos. Mas, pô, é complicado, velho. Bota uma vitória do Botafogo contra o Inter, pai. Faz isso comigo, não. Cadê o Botafogo e Inter? É em qual rodada? Ó, botei o Botafogo vencendo, perdendo pro Palmeiras fora, empatando contra o Inter fora e vencendo o São Paulo em casa. Botei 2 vitórias, um empate e uma derrota. Pô, mas a tabela do Botafogo é difícil, mano. Tem um fator que a gente não tá levando em consideração aqui, né? Eu não sei se vocês viram, mas o Inter, com os resultados de hoje, tá matematicamente na Libertadores do ano que vem, não é? Não tem esse dado? Eu acho que o Inter tá na Libertadores do ano que vem, não tá? Ou seja, não tem como ele ser campeão, quer dizer, tem, mas é muito inviável, porque ele iria a 62 se vencer amanhã, ainda teria 7 pontos para tirar em 4 jogos. Certo que ainda tem um confronto direto, mas ele teria que vencer o Botafogo para ficar a 4 pontos. Então, tipo assim, o Inter não tá brigando pelo título, mas já tá garantido a próxima Libertadores. Existe a possibilidade de, pela rivalidade Grêmio e Inter, dependendo, ele entregar, tá ligado? Porque quando chega a reta final de campeonato, a gente sabe como é que é a rivalidade, né? Mas agora, também eu acho que é o único caso que poderia ter de entrega aqui, né? Ah, o Flamengo pode entregar pro Criciúma. Pode, mas eu nem sei se o Flamengo entregaria um jogo pra rebaixar o Fluminense. Não sei se entregaria. Não sei se entregaria, não. Se o Flamengo entrega um jogo nessa simulação que a gente fez, ele continua na mesma posição, em quarto. Então ele continua recebendo a mesma premiação. Por exemplo, se o Flamengo entrega aqui, vamos supor, contra o Criciúma fora, o Flamengo vai lá e entrega, ele continua em quarto. Entendeu? Continua em quarto. Então são alguns resultados que não modificam a premiação no final do ano, não modificam a premiação e que você pode complicar um rival seu, né? Agora eu não sei, mano, se vai rolar entregada, não. Será que o Bahia teria algum jogo pra entregar, pra prejudicar o Vitória? Eu acho que não. Bahia não tem nenhum jogo que ele possa entregar. E o Bahia tá numa situação ruim também. Então, se o Bahia fosse entregar era pro Cap agora, mas o Bahia tá brigando por Libertadores. Então ele não pode entregar. O Bragantino, tá todo mundo pro Bragantino. O Fluminense, os times poderiam entregar sim. Contra o Fluminense poderia. O Vasco não pode entregar, porque pega o Cuiabá, já tá rebaixado. Atlético Goianiense já tá rebaixado, o Galo não tá na briga. Corinthians não vai cair, e Inter não vai cair. O Botafogo não pode entregar que tá na briga pelo título, é o único que poderia entregar é o Flamengo mesmo. O único que poderia entregar é o Flamengo.
Meu Flusão nem na Sula. Mano, mas vou te falar, tá tudo muito no detalhe aqui, cara. Eu botei teu Fluminense perdendo pro Palmeiras, ganhando do Cuiabá, perdendo pro Atlético Paranaense, ganhando do Criciúma e empatando com o Fortaleza. Se ele vence amanhã, ele pega 13ª posição, tá ligado? Fica ali, ó. Sul-Americano. Se ele empata, ele fica aqui, no fio da navalha. Se ele perde, aí, meu amigo, é muita oração na última rodada. É muita oração. Mas muita oração. Até porque se ele perde pro Fortaleza, ele se obriga a ganhar do Criciúma, entendeu? Porque se ele empata com o Criciúma aqui, ele cai. Não cai, não, 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 não. Tô olhando a pontuação do Bragantino. É, o Criciúma aqui na nossa simulação já foi, mano. O Criciúma já foi na nossa simulação. E, pô, eu tô vendo a rapaziada falar, pô, absurdo, o Criciúma só fez um ponto. Mas, mano, olhando a tabela aqui, é muito difícil mesmo, mano. O Criciúma conseguiu alguma coisa, cara. É muito difícil, cara. É o Fluminense fora, é o Corinthians em casa, o Flamengo em casa e o Bragantino fora. Se botar eles vencendo o Bragantino, talvez, na concepção de alguns de vocês, ia cair do mesmo jeito. Ia cair do mesmo jeito. Ah, mas aí empata com o Fluminense. Cai também. Cai também. Empata em pontos, mas cai porque tem uma vitória a menos.